Fala focado, fala focada, tudo bem? Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital. Sejam muito bem-vindos ao curso de correção de questões da banca Sebrasp, organizadora do tão esperado concurso do INSS. Muita gente tem pavor dessa banca, né? Impressionante como muita gente tem medo do Sebrasp, mas, gente, eu considero as questões dessa banca bem simples. Bom, se você levar em consideração que, diferente de uma questão em que eu tenho 5 alternativas, ou seja, a possibilidade de 20% de acertar, as afirmativas da banca Sebrasp, que você tem que julgar como certas ou erradas, te dão 50% de chance de acerto. O problema vem pelo aspecto psicológico, uma vez que se você errar uma questão, ela anula uma certa. Então, às vezes, uma questão que você não sabe o assunto, numa prova de múltipla escolha com 5 alternativas, talvez você chutasse e, quem sabe, até podia acertar. Agora, numa questão em que uma errada anula uma certa, talvez seja até mais prudente deixar a questão em branco, caso haja dúvida sobre o assunto. Então, é importante você lembrar o seguinte: para fazer essa prova você tem que estar firme com o conteúdo. E olha, eu vou falar para vocês, o conteúdo em si da banca, já saiu o nosso edital, eu vou até ler para vocês o conteúdo programático de língua portuguesa, que é a nossa área. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui, ó. São 12 tópicos. 1. Compreensão e interpretação de textos. 2. Tipologia textual. 3. Ortografia oficial. 4. Acentuação gráfica. 5. Emprego das classes de palavras. 6. Emprego do sinal indicativo de crase. 7. Sintaxe da oração e do período. 8. Pontuação. 9. Concordância nominal e verbal. 10. Regências nominal e verbal. 11. Significação das palavras. 12. Redação de correspondências oficiais, conforme o manual de redação da Presidência da República. O que isso quer dizer, minha gente? A gente vai fazer aqui questões de todos esses 12 assuntos, desses 12 conteúdos que estão presentes no edital do concurso do INSS. Nós vamos desenvolver questões de provas recentes do Sebrasp, para vocês entenderem de que forma esses assuntos são abordados. Bom, vocês tiveram acesso a uma lista de exercícios e a minha intenção é corrigi-los. Ou seja, para corrigi-los, o importante é que vocês tentem fazê-los antes da minha correção, para saber em que aspecto você falhou durante a sua correção, o seu desenvolvimento. Então, estão preparados? Vamos começar a desenvolver as nossas questões do concurso das provas do Sebrasp. Bom, galera, vamos lá. Eu vou começar com a questão número 1 e tem um detalhe importante, né? A questão número 1, na verdade, as 5 primeiras questões tratam do tema compreensão e interpretação textual. E o que eu fiz? Eu peguei o mesmo texto de uma prova recente, a prova de 2022, tá? Para a gente desenvolver 5 questões de interpretação de texto do mesmo texto, beleza? Do mesmo texto. Um texto que fala sobre a pandemia. A pandemia transformou a rotina de diversas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação à sustentabilidade. Bom, pessoal, vamos começar com a questão número 1, que diz o seguinte: o texto apresenta uma crítica ao atual modelo de desenvolvimento e atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas. Bom, gente, o texto, se você perceber, ele fala sim sobre a questão do modelo de desenvolvimento. Se você perceber, logo no início do texto, ele coloca assim, ó: de acordo com Mariana Schuchovsky, professora de sustentabilidade do ISAE Escola de Negócios, a disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento. Ou seja, ela atrela, ela conecta
a disseminação do vírus ao atual modelo de desenvolvimento. Então a pergunta é, o texto apresenta uma crítica ao atual modelo de desenvolvimento? Sim, ele inclusive conecta esse atual modelo de desenvolvimento à disseminação do vírus, beleza? Só que ele apresenta duas afirmativas dentro da mesma questão. Ó. O texto apresenta uma crítica ao atual modelo de desenvolvimento? Sim, correta afirmativa até essa parte. E atrela, o que é atrelar? Vincular o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas. Bom, aí você vai ver lá no final do último parágrafo, a partir ali do meio do texto, diz assim, ó, toda escolha que fazemos pode ser para apoiar ou não a sustentabilidade, diz Mariana. Por outro lado, para que possamos fazer melhores escolhas e praticar o verdadeiro consumo consciente, preste atenção nessa parte, é necessário que, em primeiro lugar, as empresas realizem a produção consciente. Olha só, a afirmativa diz, e atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas. Então, veja, ele diz que para que possamos fazer melhores escolhas, nós, consumidores, para que nós possamos fazer melhores escolhas, é necessário que, em primeiro lugar, as empresas realizem a produção consciente, ou seja, sim, ela atrela o padrão de consumo dos indivíduos à forma de produção das empresas, por isso que, nesse caso, a afirmativa número 1, ela está correta. Afirmativa certa, de acordo com o texto. Beleza, gente? Vamos para a questão número 2, tá aí no mesmo slide. De acordo com as ideias do texto, não haveria pandemia se as empresas assumissem verdadeiramente sua responsabilidade ambiental. Gente, prestem bastante atenção, porque o que acontece? Normalmente, tem gente que fala assim, Rian, mas aí tem uma pegadinha. Não é que seja uma pegadinha. Gente, se eu estou julgando afirmativas como certas ou erradas, eles provavelmente vão aproveitar algum comentário, alguma informação do texto para manipular aquela informação, fazendo com que muitas vezes o leitor leia aquilo de uma maneira diferenciada. Ora, gente, vejam só. A afirmativa diz, ó, de acordo com as ideias do texto, não haveria pandemia se as empresas assumissem verdadeiramente sua disponibilidade ambiental. Lá naquele mesmo trecho em que eu falei sobre a professora de sustentabilidade, ela diz assim, a disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento. A disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento, tá? Isso já faz com que as pessoas associem essa afirmativa, ó. Não haveria pandemia se as empresas assumissem verdadeiramente sua responsabilidade ambiental. Só que, seguindo o texto, tem um momento, logo depois desse trecho, fala assim, ó, o atual modelo, o que faz que animais forçados, um pouco mais à frente, o que faz que animais forçados a mudar seus hábitos de vida, contraiam e transmitam doenças que não existiriam em situações normais. Por isso que ele fala aqui, a disseminação do vírus é resultado desse atual modelo. E aí segue o texto. Situações de desequilíbrio ambiental causadas principalmente por desmatamento e mudanças de clima, preste atenção, aumentam ainda mais a probabilidade de que zoonoses, ou seja, doenças de origem animal, nos atinjam e alcancem o patamar de epidemias e pandemias. Ele está dizendo que aumentam mais a probabilidade. Quando a afirmativa diz, de acordo com a ideia do texto, não haveria pandemia, não, gente. O texto fala especificamente sobre a pandemia da Covid-19, ok? Quando há desequilíbrio ambiental, o texto afirma que é mais provável que zoonoses, como a Covid-19, alcancem um patamar de epidemia e de pandemia. Entendeu? É mais provável. Isso não significa que uma produção consciente por parte das empresas, que é o que fala o texto, eliminaria a chance de existir uma pandemia. Não. Aumenta a probabilidade quando não há. Se houver, quer dizer que acaba a possibilidade? Não. Entendeu?
Nesse caso, ele diz que aumenta, é mais provável quando há desequilíbrio ambiental. Agora, não haveria pandemia é uma afirmativa muito, uma certeza muito forte quando o texto fala sobre probabilidade. Então, a afirmativa número 2, ela está errada, ok? Está falando que não haveria pandemia. Não. Ele aumenta ainda mais a probabilidade de zoonose. Se as empresas assumissem verdadeiramente sua responsabilidade, essa probabilidade diminuiria, não seria extinta. Entendeu? Por isso que a afirmativa número 2, ela está errada. Beleza? Vamos para a afirmativa número 3, seguimos com o mesmo texto, tá, gente? O texto que está aí no seu material, não tinha porquê eu reproduzi-lo nos slides, senão eu teria que ficar indo e voltando. Eu estou com ele aqui aberto na tela do computador para a gente fazendo as observações necessárias, ok? Questão número 3. Conforme o texto, um dos reflexos da pandemia no mundo diz respeito à mudança de hábito das pessoas, principalmente daqueles relacionados à sustentabilidade. Inclusive, eu acredito que essa seja a essência do texto, não é verdade? Vejam só. Essa ideia comentada, ela aparece já no primeiro período do texto. Se você abre o texto de cara, a frase é: a pandemia transformou a rotina de diversas pessoas ao redor do mundo, principalmente em relação à sustentabilidade. De cara. Conforme o texto, olha a afirmativa, um dos reflexos da pandemia no mundo diz respeito à mudança de hábito das pessoas, principalmente daqueles relacionados à sustentabilidade. Logo em seguida, o texto explica melhor essa mudança de hábito, né? Ele diz assim, tem um momento que ele diz assim, dentro de casa aumentou a percepção quanto à importância de modelos de consumo mais conscientes e responsáveis, como a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos. Então, vocês percebam que a continuação do texto ratifica o que é dito no primeiro período, que é exatamente a essência da afirmativa da questão número 3. Por isso que a afirmativa número 3, ela está correta. Afirmativa certa, beleza? Questão número 3, afirmativa certa. Vamos para a questão número 4, ela diz o seguinte: segundo as informações do texto, a pandemia tem fomentado o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitats. Gente, vamos lá. Segundo as informações do texto, a pandemia tem fomentado o uso irracional. Ora, gente, vamos pensar bem. Fomentar significa incentivar, estimular. Ora, a gente acabou de fazer a questão número 3, que diz que um dos reflexos da pandemia do mundo diz respeito à mudança de hábito das pessoas, principalmente daqueles relacionados à sustentabilidade. Ora, gente, prestem atenção. O item afirma que a pandemia vem estimulando o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitat. Só que o texto afirma o seguinte, lá naquele parágrafo, terceiro parágrafo, né? O terceiro parágrafo começa com: de acordo com Mariana Schuchovsky, professora de sustentabilidade do ISAE, Escola de Negócios, a disseminação do vírus é resultado do atual modelo de desenvolvimento, que fomenta o uso irracional de recursos naturais e a destruição de habitat. Está havendo uma inversão de ordem. Segundo a especialista, o atual modelo de desenvolvimento e não a pandemia que estimula o uso irracional de recursos naturais. Não é a pandemia, é o atual modelo de desenvolvimento que tem fomentado o uso irracional de recursos naturais. Não é a pandemia. Volta aqui, não é a pandemia. O problema é dizer que é a pandemia. O que fomenta isso é o atual modelo de desenvolvimento e não a pandemia. Por isso que a afirmativa número 4, ela está errada. Beleza? A afirmativa número 4, ela está errada. Vamos para a afirmativa número 5, a nossa última questão de compreensão e interpretação de texto. O primeiro tópico do edital diz o seguinte: o texto associa a escolha de produtos mais duráveis
e menos geradores de resíduos a um modelo de consumo mais consciente e responsável. Vamos reler. O texto associa a escolha de produtos mais duráveis e menos geradores de resíduos ao modelo de consumo mais consciente e responsável. Ora, gente, se você perceber, quando o texto começa, ele já começa assim: a pandemia transformou a rotina de diversas pessoas. Aí vem o segundo parágrafo. Dentro de casa aumentou a percepção quanto à importância, de modelos de consumo mais conscientes e responsáveis. Modelo, exatamente como está no texto, de consumo mais consciente e responsável, tá? Como a escolha, dentro de casa aumentou a percepção quanto à importância de modelo de consumo mais consciente e responsável, como a escolha de produtos igualzinho, mais duráveis e menos geradores de resíduos. Então, sim, ele associa uma coisa a outra, associa a escolha de produtos ao modelo de consumo mais consciente e responsável. Foi o aumento dessa percepção, né, que atrelou, que associou essas duas informações. Então, a questão número 5 é mais uma afirmativa certa, beleza? Então, resposta da questão número 5 é correta, a afirmativa. Beleza, gente? Matamos 5 questões de compreensão e interpretação de texto. A minha pergunta é: foram questões difíceis? Eu imagino que durante a prova, talvez, aquele aspecto psicológico que eu falei para vocês, que a gente fica muito nervoso, muito tenso na hora de desenvolver as questões, talvez isso pode prejudicar a sua percepção. Tem gente que prefere, em provas de SESC, SEBRASC, ler primeiro as questões. Mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as questões, maioria das provas de SESC, SEBRASC, começam com questões de compreensão e interpretação de texto, ok? Mas quando começa com uma questão gramatical, talvez isso possa prejudicar, né, a sua interpretação. Eu gosto sempre de ler o texto. Eu sempre gosto de ler. Porque quando você lê a questão, acho que a tua leitura fica direcionada. Se você perceber, a primeira questão fala sobre a abordagem, o tema do texto, como um todo, entendeu? E a leitura seria fundamental do texto inteiro. Mas isso é uma escolha de cada um. Tem gente que eu vejo muitos professores estimulando essa leitura primeiro das questões, isso varia de candidato para candidato, ver como é que isso se torna mais agradável para cada um deles, ok? Bom, a partir de agora, eu estou acompanhando também aqui o materialzinho que vocês tiveram acesso, com todas as questões, e agora a gente está indo para o assunto tipologia textual. Bom, gente, a primeira questão, antes mesmo de entrar no assunto tipologia, deixa eu colocar aqui, tem esse texto aí. E em cima desse texto a gente já pode entender mais ou menos que assunto é esse, tipologia textual. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. Tal afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet e pelas redes sociais. A expressão fake news, em particular, representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como injúria, calúnia e difamação. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa, ou se carrega, ela é mínima. Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz outras implicações, não só de ordem jurídica, mas também de grande responsabilidade pessoal. Olha só a questão. No que se refere às ideias, aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, assim como sua tipologia, julgue o item a seguir. 6. No texto, predomina o tipo textual dissertativo argumentativo. Bom, é aí que a gente entra na questão teórica. Por quê? Quando a gente fala em tipologia textual, presta bastante atenção no que eu vou falar, galera. Existem 5 tipos de texto. 5 tipos. O texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo e o texto injuntivo. São esses 5 aqui, ó. Esses 5 são os tipos de texto. Uma coisa que muita gente fala assim, Rian, mas por exemplo, notícia, romance,
também não são tipos de texto? Pois é, não. Esses são gêneros textuais. Isso é importante você saber. Por exemplo, quando você ouve falar em romance, conto, fábula, tudo isso que você ouve falar não são tipos de texto. Mas se você perceber, eles têm características em comuns, que é o quê? É quando você apresenta fatos que se sucedem com o tempo. Romance é uma narrativa longa. Conto é uma narrativa curta. Fábula é uma narrativa com elementos fantásticos. Ou seja, percebeu que eu tenho uma característica em comum? São narrativas. Esses exemplos que eu dei, conto, fábula, romance, são gêneros do tipo narrativo. Gêneros do tipo narrativo. Entendeu? Então, nesse caso, tem que tomar cuidado entre tipo e gênero. Descrição, eu tenho vários gêneros textuais descritivos. Cardápio, em que você vê a descrição dos pratos. Panfleto de viagem, que vê a descrição do local. Anúncio publicitário, anúncio de classificado, anúncio publicitário, que acaba também descrevendo o produto. Descrição vem de descrever, caracterizar por meio de palavras. Então, nesse caso, quando a gente fala em descrição, é o texto em que você, por meio das palavras, tenta atribuir características a uma pessoa, a um objeto, a qualquer coisa. Beleza? O texto expositivo e o texto argumentativo, na verdade, são tipos de um texto, que é o dissertativo. Dissertar quer dizer falar sobre. Eu posso dissertar expondo ou argumentando. Texto expositivo é aquele em que eu não tenho posicionamento do autor do texto. Num texto argumentativo, o autor vai se posicionar e vai defender o seu posicionamento. Vai defender a sua tese. No texto expositivo, como por exemplo, resumo escolar, verbete de dicionário, enciclopédia, esses textos apresentam assuntos sem posicionamento de quem os redige. Agora, em artigos de opinião, editorial, crônica, aí eu tenho o posicionamento, a visão do autor sobre o assunto. E possivelmente a sua defesa em relação à tese, ao assunto tratado, ao tema tratado. Percebeu? Aí, são textos que falam sobre um determinado assunto. Expositivo, sem posicionamento, argumentativo, com posicionamento e defesa dessa opinião. Beleza? Já o texto injuntivo, também é conhecido como texto instrucional, ele é o texto que, como o próprio nome diz, instrui, orienta as pessoas. Olha alguns gêneros, ó. Bula de remédio, manual de instrução, receita culinária. A presença de verbos no imperativo é muito típica desse tipo de texto. Bom, gente, dito isto, nós temos 5 questões da banca Sebrae de provas recentes para nós analisarmos essa tipologia. Essas tipologias. Se você perceber, o texto da questão número 6 está assim, ó. Muito tem sido escrito e debatido sobre a afirmativa de que a internet é terra de ninguém. É fato? É. É um texto, é um trecho expositivo. Estamos falando de um assunto sem posicionamento. Então a afirmativa não é de hoje, mas ainda alimenta uma sensação de impunidade, ó, ou de falsa responsabilidade do que é postado ou compartilhado na internet e pelas redes sociais. Já começa a haver um posicionamento aí. Mas ainda hoje alimenta uma sensação de impunidade. Esse é o posicionamento do autor. A expressão fake news, em particular, representa um estrangeirismo que mascara diversos crimes. Veja que é uma explicação. É um trecho que expositivo. Que mascara diversos crimes cometidos contra a honra, como injúria, calúnia e difamação. Aí vem um trecho importante. Sob um olhar semântico, dizer compartilhei fake news de alguém não carrega qualquer sentimento de culpa. Isso já é um posicionamento do autor. E daí por diante ele faz a mesma coisa. Ou se carrega, ela é mínima. Agora, dizer cometi um crime contra a honra já traz outras implicações, não só de ordem jurídica, mas também de grande responsabilidade pessoal. O que isso quer dizer, galera? Há uma mistura entre trecho expositivo e trecho argumentativo. Agora, se eu te perguntar qual é o objetivo do texto, é claro que é ele se posicionar sobre a visão de quem passa fake news. Porque, na verdade, a pessoa acaba, ele trabalha a sua visão sobre como aquilo é visto, a disseminação de fake news. Veja que ele conta a questão semântica, agora, é uma coisa. Agora, em relação a cometer um crime contra a honra, disseminei fake news é uma coisa. Cometer um crime contra a honra tem outras implicações. Ou seja, a essência do texto é o quê?
argumentativa. E se você perceber, o texto, a questão diz o seguinte, no texto predomina o tipo textual dissertativo argumentativo. Por que que predomina? Porque não é exclusivo. Há trechos expositivos. Ah, Rian, pode acontecer isso? Claro que pode. Uma vez, numa prova de uma outra banca, eu vi uma questão que trazia um trecho de Dom Casmurro, romance de Machado de Assis. E aí, quando você pensa em romance, você pensa em que tipo de texto? Narrativo. E aí falava assim, o tipo textual que predomina no trecho acima é descritivo. E aí, quando você lia, você via o autor, Machado de Assis, falando sobre os olhos de Capitu. Texto quase que na íntegra descritivo. Percebeu? Tem que ler o texto e ver qual é o predomínio das características daquele texto. Então, naquele caso, era um texto predominantemente descritivo, mesmo dentro de um texto essencialmente narrativo. Show? Então, a afirmativa número 6, ela está correta. Há um predomínio texto dissertativo argumentativo. Vamos para o número 7. A número 7 tem, ainda falando sobre fake news, né? Curiosamente, como identificar fake news. Veja que aí é uma campanha, né, publicitária. E ela traz o seguinte. News, erros de português. Erros podem sinalizar que a mensagem é falsa. Excesso de adjetivos, adjetivos demais podem estar camuflando objetivos capciosos. Título, leia a notícia inteira antes de compartilhar o título. Antes de compartilhar, o título pode ser sensacionalista. Autoria, se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. E aí vem a questão afirmativa que diz o seguinte. 7. Estão presentes nesse texto as tipologias descritiva, expositiva e instrucional. 3 tipos, ó. Estão presentes as tipologias descritiva, expositiva e instrucional. Ora, gente, vamos voltar para o cartaz? Instrucional é muito óbvio, né? Leia a notícia antes de compartilhar. O título pode ser sensacionalista. Percebeu? Há uma orientação. Então, aqui eu tenho um texto instrucional, um texto injuntivo, sim. Ok? Vamos começar? Como identificar fake news? Erros de português. Erros podem sinalizar que a mensagem é falsa. Eu tenho aí, ele afirma que é o quê? Deixa eu voltar para cá para a questão. Descritiva. Olha, descritiva. Se você para para pensar, eu tenho... Você sabe que existem 2 tipos de linguagem. Linguagem verbal e linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal é presente no texto. E se você perceber, olha no trecho autoria. Se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. E aí, se você perceber, essa imagem aqui, ó, apresenta uma mão redigindo o texto. Ou seja, mostrando que existe um autor. Então, se você perceber, existe aqui um trecho descritivo, que está relacionado à imagem. Se não tiver alguém assinando a reportagem, ó, se não tiver autoria, é muito provável que a notícia seja falsa. Então, há sim aí o aspecto descritivo, sim. E, observe, adjetivos demais podem estar camuflando objetivos capciosos, exceto de adjetivos, ou seja, se você perceber, além da questão descritiva, há também aí um aspecto de informação, de análise. E nesse caso, não é simplesmente um posicionamento. Ele diz que adjetivos demais podem estar camuflando objetivos capciosos. Então, nesse caso, o texto tem uma informação. E se tem uma informação, o texto é dissertativo e expositivo. Então, vamos voltar para o texto. Estão presentes no texto tipologia descritiva? Sim. Expositiva?
Sim. Instrucional, ou seja, injuntivo? Sim. A afirmativa está correta. Resposta da questão número 7, a afirmativa correta. Beleza, gente? Bom, vamos para a questão número 8. A questão número 8, ela tem um texto que eu não reproduzi aqui no material. Deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: é notável que todo o percurso filosófico desenvolvido por Karl Popper trouxe grandes contribuições para a epistemologia da primeira metade do século XX, bem como críticas ao positivismo lógico, pensamento que era considerado na época como imperioso. Se você perceber até aí, eu falo sobre o percurso filosófico desenvolvido por Karl Popper, né? Mas não tem qualquer tipo de posicionamento do autor. Ele está falando sobre o assunto. Nas páginas das obras do filósofo austríaco, constata-se não só o seu... Constata-se, ele não está se posicionando, não só seu incômodo perante os problemas da indução e do verificacionismo, mas também a preocupação epistemológica, ética, social e política, isto é, formas de verificar e observar, empirismo, os objetos da natureza do modo racional. Ou seja, é uma análise, uma explicação sobre o texto do Popper. Essas questões pressupõem não somente seu modo de compreender e tentar solucionar problemas filosóficos, mas também o que foi enfatizado diversas vezes em seus escritos, que é esta a proposta da busca de um mundo melhor, a defesa de uma sociedade aberta, crítica e libertária. De início, vale considerar a análise da tolerância como fundamento do método falseacionista, do racionalismo crítico e da prática política do pensamento de Karl Popper. Gente, olha a afirmativa. O texto é predominantemente argumentativo, pois se dedica a defender a perspectiva filosófica. Eu acho que o problema todo está aqui, ó. Defender. Em que momento ele defende a perspectiva filosófica? Ele analisa. Ele fala qual é a visão do autor. Ele fala de que maneira ele apresenta aquilo. Agora, em que momento do trecho ele defende a perspectiva de Karl Popper? Você percebe isso? Ele fala que essas questões, principalmente não somente do seu modo de compreender e tentar solucionar problemas filosóficos, mas também o que foi enfatizado diversas vezes em seus escritos, que é esta a proposta da busca de um mundo melhor, a defesa da sociedade. Ele só fala e explica o que é apresentado no texto de Popper. Defender, não há qualquer tipo de defesa por parte do autor do posicionamento de Karl Popper. A afirmativa está errada. O texto não é predominantemente argumentativo, ele é expositivo, beleza? A afirmativa número 8 está errada. Vamos para a questão número 9. Deixa eu pegar aqui o texto da questão número 9, que diz o seguinte: aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, ajudar a suportar o estresse, lidar com sentimentos de impotência e racionalizar fracassos de modo mais positivo e produtivo. São essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseada na ciência, podem adequar-se às necessidades ou circunstâncias de qualquer um. Até aí houve um texto expositivo, falando sobre um determinado assunto, explicando sobre o que está sendo apresentado, né? Sobre essas técnicas. Algumas visam alterar estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como racionalizar as causas de sucesso e fracasso. Ele está falando sobre essas técnicas. Outras se concentram em repetir chavões de autoafirmação. Há ainda técnicas voltadas para treinar a esperança. Pensamento... Gente, o texto vai apresentando várias técnicas, não é isso? Em relação ao aprimoramento da saúde mental, física e tal. Aí no final fecha assim, ó. Em síntese, todos esses métodos compartilham alguns atributos. De um lado, são feitos sob medida para um consumo rápido. De outro lado, dizem proporcionar retornos rápidos e mensuráveis em troca de pouco investimento e esforço. Ou seja, se você perceber, ele fala sobre o assunto, evitando qualquer tipo de posicionamento, tá? Ele até tem uma análise ali que ele fala assim, são feitos sob medida para um consumo rápido, tá? Talvez esse seja o aspecto mais argumentativo aí, que ele faz uma avaliação. Mas, essencialmente, o texto é expositivo. E olha o que diz a número 9. O texto é, exclusivamente descritivo? Não. Não.
Existem aspectos caracterizadores? Existem. Tanto é que ele fala que uns são feitos sob medida para um consumo rápido. Isso não deixa de ser descritivo, de maneira analítica. Mas se você perceber, o texto é essencialmente expositivo, porque ele fala sobre um determinado assunto e sem posicionamento de defesa de tese, e nesse caso não há como... Aí ainda fala exclusivamente, ainda pior, gente. Exclusivamente descritivo, não. Você pode até achar um ou outro aspecto descritivo, mas exclusivamente, não. A afirmativa número 9 está errada. E, para fechar, questão número 10 diz o seguinte: o texto pode ser corretamente considerado como dissertativo. O texto é o seguinte, ó. Esses dados obtidos... Quase 90% das crianças e dos adolescentes brasileiros estão conectados à internet. Desses, 95% usam o celular como principal dispositivo para acessar sites e aplicativos. Essa questão número 10 tem um aspecto positivo. Por quê? Porque ele diz assim, o texto pode ser corretamente considerado como dissertativo. Sim, o texto é dissertativo. Isso você percebe logo de cara, quando ele começa a apresentar dados estatísticos. Depois, esses dados obtidos a partir de levantamento do comitê gestor da internet no Brasil em 2019 endossam o fato de que o mundo online faz parte da realidade da maioria da população. E é praticamente impossível pensar que essa dependência digital vai diminuir nos próximos anos ou nas gerações futuras. É um texto que trata sobre um determinado assunto. É um texto dissertativo, sim. Por um lado, a internet aproxima as pessoas e abre muitas possibilidades de aprendizado e entretenimento. Por outro, há o risco, ele diz quais são os benefícios e malefícios desses aspectos. Parágrafo seguinte: atentos à necessidade de uma relação mais saudável de crianças e adolescentes com o mundo digital, especialistas no tema citam 7 sinais de que há algo errado nessa relação com a tecnologia e ele enumera. Gente, o texto é essencialmente expositivo, pois ele apresenta informações acerca do assunto, inclusive aspectos positivos e negativos, sem um posicionamento específico. Por isso que, nesse caso, sim, a afirmativa número 10 está certa, porque ele diz que o texto é considerado dissertativo, uma vez que trata sobre um determinado assunto. E, nesse caso, ele é dissertativo e expositivo. Beleza? Estamos fechando as 10 primeiras questões desse curso de correção de questões da Banca Sebrasp, organizadora do seu concurso do INSS. Beleza? Vai ter muito mais coisa pela frente. Vamos que vamos.